Muito bom dia, bem-vindos ao canal Ponto Estratégico com Benjamin Gerardo. Aconselho, na verdade, a todos os nossos queridos acompanhantes do canal e não só, que possam, na verdade, dar um like na descrição do canal para ajudar com que o canal possa, na verdade, crescer e ganhar cada vez mais assinantes. Isso é muito bom, que pode ajudar bastante no crescimento do nosso canal e também ajudar os nossos amigos a poderem, na verdade, ter acesso a mais conteúdos de qualidade do ponto de vista da análise geopolítica que é feita aqui. Hoje pretendemos abordar vários temas, dentre os quais iremos dedicar alguns temas ligados ao continente africano, como especificamente a questão do conflito no Mali, que nos últimos dias agudizou-se pelo facto dos rebeldes tuaregs, numa aliança improvável com os terroristas do grupo Jenin, que na verdade é a Al-Qaeda no Sahel, terem na verdade feito ataques coordenados que atingiram inclusive a capital, Bamako, e também levou à queda de cidades estratégicas do norte do Mali, como a cidade de Kidal. Portanto, nós soubemos que estes rebeldes, na verdade, que é um grupo denominado MNLA, que na verdade são tuaregs da zona de Azawad, no Mali, que é a zona no norte do Mali, que na verdade numa aliança improvável com a Al-Qaeda no Sahel, que é o grupo Jenin, fizeram ataques coordenados que na verdade criaram certos danos significativos do ponto de vista estratégico militar ao exército do Mali, que na verdade tem sido dirigida por Assimi Goïta, digamos assim, uma junta militar que tem governado o Mali desde 2021, mais ou menos. E, portanto, isto é um tema que nós devemos dar a nossa atenção de alguma forma, como é que um grupo, na verdade, digamos assim, secular, como os tuaregs da zona do Azawad, fazem um ataque coordenado com a ajuda de um grupo terrorista que, na verdade, jurou lealdade à Al-Qaeda, que é o grupo Jenin, e, na verdade, fazem incursões militares surpreendentes que põem em xeque aquilo que é o controle territorial pelo governo da junta militar de Assimi Goïta, principalmente na zona norte, que é a região de Azawad. É bom frisarmos aqui que os tuaregs do Mali, desde a independência do Mali, que na verdade lutam por alguma autonomia na região de Azawad, inclusive quando este grupo MNLA foi formado em 2011, 2012, chegaram de ocupar algumas cidades e inclusive de declarar de forma unilateral a independência da região de Azawad. Mas depois perderam protagonismo digamos assim, militar e de controle regional ou de regiões do Mali pelos rebeldes do Jenin e outros rebeldes do Jenin não, na verdade estamos a falar de terroristas do Jenin, que são na verdade a Al-Qaeda no Sahel, que depois na verdade enfraqueceram a posição dos rebeldes tuaregs. Agora, vemos que estes rebeldes que na verdade querem uma estratégia nova, que é fazendo alianças justamente com este grupo terrorista, estamos a falar de uma aliança tática operacional para, na verdade, conseguirem o seu intento, que é ocupar partes do norte do Mali, principalmente a zona de Azawad, e, na verdade, poderem começar a criar um proto-estado, claro, com o objetivo no futuro de poderem, na verdade, declarar alguma autonomia, alguma independência daquela região. É bom frisar aqui que essas incursões muito bem coordenadas levaram à morte do ministro da Defesa, o general Camara, que na verdade foi uma perda irreparável e muito grande, que nesse momento a junta militar do Mali ainda está a se recuperar. O próprio presidente do Mali, o general Assimi Goïta, que é o líder dessa junta militar, ficou visivelmente vários dias, digamos assim, desolado, porque não aparecia na imprensa e, na verdade, só apareceu quando teve que receber o embaixador russo em Bamako. Portanto, se vamos a ver as imagens da tomada da cidade de Kidal, especificamente, vamos perceber que os rebeldes usaram armamento pesado de artilharia e claramente podemos perguntar como é que tanto os tuaregs como os Jenin tiveram acesso a tanto material militar de envergadura. Isso tem uma explicação muito clara que está associada justamente à queda de Muammar Gaddafi na Líbia, porque com a queda de Gaddafi e a divisão, de alguma forma, a fragmentação do exército líbio, a Líbia tem sido, na verdade, fonte de acesso de muito material bélico por parte de grupos jihadistas e não só que operam na zona do Sahel. Não só armamento militar que pertencia
ao exército líbio, na verdade, vai circulando nessa região, mas também a Líbia, devido à ligação com a zona do Mediterrâneo, tem sido o acesso fácil daquilo que é o contrabando de equipamento militar para estes grupos que, na verdade, operam na região do Sahel. Por isso é que podemos ver que na incursão a Kidal, na verdade, os rebeldes tuaregues e os terroristas da Al-Qaeda do Sahel, que é o grupo Jenin, exibiram material de artilharia pesada, exibiram veículos de combate, na verdade, também muito sofisticados, sem falar também da nova forma de operar, que na verdade veio muito a partir do ISIS na Síria e no Iraque, que é usar motocicletas, o que também os leva a poderem fazer incursões muito mais rápidas, muito mais velozes e, na verdade, também retiradas também muito mais rápidas, quando, na verdade, do ponto de vista, digamos assim, tático, operacional, não conseguem os seus intentos. Portanto, o Sahel está tendo uma nova reconfiguração, digamos assim, com esta incursão do grupo MNLA, digamos assim, em associação ao Jenin, que é a Al-Qaeda, no Sahel, nessas incursões no Mali, e que na verdade leva a zona do Sahel a sofrer uma crise de segurança ainda mais agudizante do que aquela que até agora já trazia. Nós sabemos que durante anos a França, a Itália e vários outros países tiveram operações militares no Mali e no Níger especificamente, de modos, na verdade, a combater o terrorismo na zona do Sahel. Uma dessas operações, na verdade, foi uma operação francesa, que é a Operação Barkhane, mas todas elas, tanto a Barkhane como mesmo a operação do exército norte-americano, que tinha duas bases, digamos assim, no Níger, por exemplo, tiveram seu fim quando houve os golpes de Estado no Mali, no Níger e no Burkina Faso, e essas lideranças, obviamente, decidiram por terminar qualquer tipo de cooperação militar ou técnico-militar com essas potências que, na verdade, operavam de alguma forma na zona do Sahel. Para termos em conta, os Estados Unidos tinham duas bases militares no Níger, dentre elas a base 101 em Agadez, que é uma zona no norte do Níger, que faz justamente fronteira com a Líbia, que era uma base muito importante do ponto de vista de contra-terrorismo e vigilância, digamos assim, usando drones que é Reaper, que na verdade ajudavam a fazer a monitorização daquilo que eram tanto redes terroristas que vinham a partir da Líbia para a zona do Sahel, como todo o processo da imigração clandestina do norte da África para a Europa, passando pela Líbia e depois pelo Mediterrâneo. Portanto, a saída tanto dos norte-americanos como dos franceses do Sahel, de alguma forma também relaciona-se um pouco, digamos assim, a crise de segurança que nesse momento esta região de alguma forma vive. Portanto, os americanos saíram, os franceses também saíram, mas entraram os russos, digamos assim, do grupo Wagner, atualmente denominado Africa Corp, que de alguma forma tem dado assistência militar tanto ao governo do Mali, ao governo do Níger e também ao governo do Burkina Faso, mas vimos que com o apoio russo, ainda assim, o MNLA, em conjunto com o Jenin, conseguiram fazer uma incursão surpresa que gerou sérios danos, digamos assim, à infraestrutura militar e também à perda territorial por parte do controlo da junta militar que governa o Mali. Nós soubemos que estes três países que acabei de citar, o Mali, o Níger e o Burkina Faso, há algum tempo atrás, saíram da organização regional, subregional, a CEDEAO, e criaram uma organização própria, que é a AES, que é a Aliança dos Estados do Sahel. E essa aliança, na verdade, ficou de criar uma estrutura militar conjunta de mais de 5.000 homens, justamente que era para combater o terrorismo no Sahel. Mas com essa incursão do MNLA com o Jenin, nós vimos que, na verdade, esta aliança militar até agora não tem se mostrado eficaz. Por outro lado, a própria CEDEAO, nos últimos tempos, também disse que estava a trabalhar numa estrutura militar conjunta para ajudar a combater, digamos assim, o terrorismo no Sahel. Mas, na verdade, é totalmente contraditório. Ora, vejamos, tendo em conta que estes três países desassociaram-se da CEDEAO e que estes três países, de alguma forma, são aquilo que é chamado o coração do Sahel, porque o Burkina, o Níger e o Mali são, de facto, os países que compartilham a zona nevrálgica
do Sahel, ficaria difícil a CEDEAO poder operar no Sahel sem, na verdade, haver uma cooperação militar clara com estes 3 países que formam a Aliança dos Estados do Sahel. Portanto, por isso é que eu tenho defendido desde então que em algum momento deverá haver um entendimento entre a CEDEAO e a Aliança dos Estados do Sahel, principalmente nessa questão do combate ao terrorismo, porque tem que haver uma cooperação que, antes do militar, tem que ser uma cooperação do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista de contra-terrorismo e depois, claramente, do ponto de vista de defesa propriamente dita, porque nós sabemos que a segurança vem antes da defesa. E sem segurança, na verdade, ficará muito difícil falarmos de defesa. E, portanto, a cooperação em matéria de inteligência, em matéria de contra-terrorismo, entre a CEDEAO e os 3 países que fazem parte dos Estados do Sahel, ou da Aliança dos Estados do Sahel, é fundamental para que, de facto, se crie um esforço conjunto, coordenado, para o combate do terrorismo e de toda insurgência que surja no Sahel. Nós sabemos que não é só o Mali que tem no seu território um grupo, digamos assim, de alguma forma independentista, que quer, na verdade, a independência de uma região, que é a região de Azawad, mas o Níger também tem uma insurgência interna. Estamos a falar ainda de insurgências internas, do ponto de vista de grupos rebeldes que fazem parte do próprio país, do próprio território, que são povos autóctones daquela região, sem depois ainda acrescentar justamente o terrorismo que é transnacional, que nesse momento também opera no Sahel. O terrorismo que opera no Sahel, temos que fazer referência, de alguma forma também tem uma relação, não só com a queda de Gaddafi na Líbia, e claramente, mas também com aquilo que foi a derrota do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Portanto, muitos destes terroristas, após a queda do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, fugiram justamente e entraram no Sahel via Líbia e nesse momento encontraram no Sahel um território, digamos assim, que tem todas as características para as suas operações, digamos assim, terroristas e também para o acesso a recursos estratégicos, por exemplo, como o ouro, especificamente, que depois financia claramente as suas operações. Portanto, nós vimos que a última tentativa do golpe de Estado, por exemplo, no Benin, também tinha, de alguma forma, um receio por trás daquele golpe, que caso o Benin caísse, de facto, na mão de uma estrutura militar, poderia, na verdade, entrar num processo de alguma forma de instabilidade de segurança, que poderia depois fazer com que grupos terroristas do Sahel pudessem também alastrar-se o Benin, e caso isso acontecesse, teriam acesso ao Atlântico, teriam acesso ao mar e podiam claramente criar um corredor logístico que poderia levar o terrorismo nas zonas marítimas, digamos assim, da África Ocidental, que poderia depois influenciar também os processos de pirataria, digamos assim, em alto mar, e aumentar ainda mais o acesso a recursos financeiros destes grupos e agudizar ainda mais o terrorismo no Sahel. Portanto, é importante que a África olhe com muita atenção o agudizar dos conflitos no Sahel, tanto, digamos assim, os grupos terroristas, como as insurgências seculares, como dos tuaregs, que têm, na verdade, operado na região do Sahel. É bom fazer aqui referência que os tuaregs são um dos vários grupos que, na verdade, são autóctones da região, tal como os berberes, como os cabilas e outros, que, na verdade, fazem parte daquela composição de povos do norte da África que são denominados Amazigh, que, na verdade, estão espalhados desde a Mauritânia, o Marrocos, a Argélia, a Líbia, a Tunísia, inclusive até ao próprio Egito. E muitos desses rebeldes tuaregs combateram na Líbia, têm grande experiência militar, e agora com essa grande experiência militar e esta, digamos assim, aliança tática com o Jenin, que é a Al-Qaeda no Sahel, estão a demonstrar que, na verdade, de forma coordenada, podem criar estragos muito grandes à junta militar do Mali, o que também nos leva a crer que em breve poderemos ter uma situação idêntica no Níger. E, portanto, é importante tanto o Mali como o Níger aumentar a sua cooperação, digamos assim, bilateral, em matéria de segurança, e depois também coordenarem com países da região, como a Argélia,
por exemplo, e também a própria Líbia, na perspectiva de haver uma maior coordenação do ponto de vista de matérias de inteligência e contra-terrorismo, para de alguma forma conter as operações desses grupos na região. Portanto, a instabilidade no Sahel, volto a repetir, é uma instabilidade que, de alguma forma, vai descendo mais ao sul do Saara e vai também perigando outros países que, na verdade, outrora não tinham problemas com o terrorismo islâmico no continente africano.